Sintam-se cumprimentados. Saudações a todos os habitantes da Terra. Deus abençoe todos os que se preocupam com a salvação. Deus abençoe vocês que procuram a verdade, buscam a verdade. Eu sou o Eco Franco, discípulo do único profeta verdadeiro que Deus enviou sobre a face da terra com uma mensagem para a salvação de toda a humanidade. Estou na presença de convidados como Apóstolo Hugo Zé da Costa, discípulo do Cacó Filipe, Isidro Fortunato, afrocrata e panafricanista, e Cornélio Manuel, Apóstolo de Cristo. Não, eu fiquei com uma branca, se chamava de Apóstolo de Cristo já, o Cornélio Manuel, o Apóstolo de Cristo. Cornélio Manuel, o Apóstolo de Cristo. Entanto, obrigado aos meus convidados. Vamos então dar início àquilo que está programado. Eu começava com o Apóstolo Hugo Zé da Costa e perguntava-lhe sobre a reação ao visualizar os comentários que saíram após ter feito as declarações que fez com base naquilo que acredita. Certo, são revelações, é a vontade perfeita de Deus para a humanidade, mas infelizmente a humanidade encontra-se mergulhada na escuridão, então isso dificulta-lhe em ver a luz e também a força das pessoas acreditarem na mentira e esta mesma mentira terminar por se tornar uma verdade na vida destas pessoas, então cria aquela reação que foi criando Mas não são. Está habituado já a comentários dessa natureza? Sim, é claro, com certeza. Quando Deus está falando na terra por intermédio de um profeta mensageiro vivo, enquanto este mensageiro estiver vivo, não é? A sua mensagem será uma loucura. E serão as próximas gerações, não é? Após a sua morte, que vão conseguir simplesmente reconhecer que tal homem foi realmente um grande homem, foi um enviado. Temos o hábito já com os homens, né? Reconhecendo um homem, não é? Pelos seus feitos, após a sua morte, enquanto ele estiver vivo, as pessoas podem insultá-lo, as pessoas podem apedrejá-lo, as pessoas podem zombar assim em diante. Mas após a sua morte, as próximas gerações conseguem reconhecer, identificar que realmente que tal homem, não é, foi realmente um grande homem e assim por diante. É o mesmo que nós estamos a ver, porque Cacó Filipe está vivo, ele vive entre nós, então o que ele diz simplesmente é reservado para todos quantos foram predestinados para a vida eterna antes da fundação do mundo. Eu quero só perceber aqui uma coisa, Apóstolo Hugo. Bem, pelo que constatei, o profeta que atingiu uma dimensão mundial a nível de crença é Jesus Cristo, o Messias, não é? Jesus Cristo foi considerado um profeta, certo? Corrijam-me se estiver errado. Sim, ele teve duas missões como profeta, segundo o Deuteronômio de 18, e que Pedro mostrou isso em Atos 3, 20 a 22, e também como o Cordeiro de Deus, que é como o Filho de Deus. Certo? Aí vem a minha questão. Bem, diz que enquanto vivo é natural que sofra comentários de natureza insultuosos, não é? E acredita que após a morte haverá o reconhecimento sobre aquilo que disse e será elevado a sua passagem na Terra. À semelhança do que aconteceu com Cristo. Com certeza. Mas eu ainda acredita, e é isso que eu quero perguntar, ainda acredita que nos dias de hoje nós iremos ter alguém na Terra com a grandeza que Jesus Cristo teve?
E acha que é o Cacó Filipe? O Deus Supremo, ele ama a humanidade. Então, ele sendo um Deus de amor, nunca deixará o seu povo passar impune, nunca deixará o seu povo estar no caminho da perversão. E a única maneira de Deus falar com os homens não é por intermédio de um homem. Você vê que Deus, o Deus que eu sirvo, que é o Deus Supremo, o Deus vivo, não é um Deus de um grupo de etnias ou um Deus de um continente ou de um povo, mas ele é o Deus de toda a criação. Você vê que ele outrora visitou a Ásia por Paulo e os outros mensageiros de Deus, depois visitou a Europa por John Hus, John Wycliffe e por outros mensageiros de Deus, e depois visitou a América, e agora ele visita a África por intermédio de um profeta negro que é Cacó Filipe. Por intermédio de um profeta como Cacó Filipe. Certo. No entanto, acredita também, e é isso, vou voltar a questioná-lo. Por exemplo, Jesus Cristo, após a sua morte, penso que o mundo reiniciou. Passamos a viver a BC, depois do Cristo, não é? E isso espelha a grandeza daquilo que foi a sua passagem na Terra. Acha que Cacó Filipe terá o mesmo tratamento? Os profetas sempre foram tratados da mesma maneira. Você vê que, mesmo pela história, não é? Cada profeta, cada homem de Deus, cada homem de Deus que Deus envia, sempre foram rejeitados enquanto eles estiveram vivos. É após a sua morte que eles conseguem reconhecer. E o profeta Cacó Filipe é o início do profetismo para a África Negra. Depois de Cristo, o profeta Cacó Filipe é o início... Não. Depois de Cristo veio outros mensageiros. Mas que não tiveram o mesmo reconhecimento. Exato, mas... Diz-me só alguns nomes dos mensageiros que... Como John Hus, John Wycliffe, John Spurgeon, John Wesley, Martinho de Tours, Martinho Lutero e Irineu Colombano. São outros mensageiros que vieram antes de Cacó Filipe. Esses mensageiros foram levantados em diferentes continentes. A Bíblia diz, por exemplo, no livro de Marcos 3:35, de Mateus 27, 24, ou 24, 27, que como relâmpago sai do Oriente para o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Vê que Deus primeiramente visitou a Ásia, pelos profetas lá da Ásia. Após a Ásia, Deus visitou a Europa, pelos profetas lá da Europa. Após a Europa, Deus visitou a América. Agora, Deus hoje visita a África. E pela primeira vez, Deus levantou um africano negro como uma salvação para qualquer escolhido hoje. Quer dizer, ninguém hoje tem como obter a salvação, ninguém hoje tem como ser salvo por Senhor Jesus Cristo. O Pelo, o Deus Supremo, não importa como é que ele crê, se ele, por sua vez, não reconhecer Cacó Filipe como o único enviado de Deus para os nossos dias. Uma última questão, e entrando no tema daquilo que é o nosso debate, eu não sei se o apóstolo Cornélio achou alguma piada, né? Mas aí vou entrar no debate já. Apóstolo Hugo, diga-me, a sua crença está baseada em quê, propriamente? No que é que acredita? Na revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo? Certo. O que é que diz essa revelação para si? Ok, Jesus Cristo manifesta-se de geração em geração por intermédio de um profeta. E a verdade de Cristo sempre encontra-se em um homem. A verdade de Cristo não se encontra por alguns revolucionários, não se encontra por denominações religiosas, pelas religiões assim diante. Mas a verdade de Cristo sempre é manifestada através de um profeta mensageiro. Eu vou só ler aqui rapidamente, okay. se me permites. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 10, aqui diz que visto que a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será proibida nas regiões da Acaia. Você vê que após Jesus de Nazaré, após o seu ministério como profeta, segundo Deuteronômio 18, ter findado, ter terminado, Paulo foi enviado, segundo Isaías, capítulo 49, versículo 6. Paulo foi enviado como a salvação até os confins da terra. Quer dizer, no tempo de Paulo, ninguém poderia ser salvo pelo Deus Supremo se este, por sua vez, não cresce em Paulo. Porque a verdade de Cristo estava em Paulo. E a mensagem de Paulo era a revelação de Jesus Cristo. Paulo disse que o que eu ensino, o que eu prego, não aprendi de homem algum ou de algum lugar, mas da revelação de Jesus Cristo
para mim. E em Atos capítulo 13, versículo 47, Paulo disse que eu fui estabelecido como a salvação e a luz até os confins da terra. Quer dizer, a verdade e a salvação é o profeta vivo. A verdade de Cristo. Se alguém hoje quer realmente conhecer o verdadeiro Cristo, não tem como ele conhecer ou ter esta verdade que é Cristo, se ele, por sua vez, não reconhecer ou identificar o profeta mensageiro vivo da sua geração, que hoje é unicamente o profeta Caco Filipe. Ok. Obrigado, apóstolo. Vou agora virar-me ao apóstolo Hugo Zé, que anotou aqui várias coisas e creio eu que quer responder o que foi dito pelos dois colegas de painel. Bem, mas antes queria, não sei se observou, a conclusão do que foi dito do outro lado é que Caco Filipe, pegando aqui a deixa do Isidro, é um charlatão. Como é que vê essa afirmação? Ok, é muito normal, porque para se compreender o que é um profeta, é necessário a pessoa ser humilde. Se a pessoa não for humilde, então será muito complicado compreender. Mas também disse no início da sua abordagem que haverão insultos e coisas dessa natureza. Com certeza, com certeza. Todos os verdadeiros profetas sempre foram chamados assim. O Caco Filipe está vivo. Então é normal com que o seu próprio irmão possa lhe considerar desta maneira. Mas eu gostaria ainda de poder frisar sobre o ponto em relação do ministro da palavra, não é? A qual aqui o colega de painel pudeste colocar aqui a questão de quem ele é apóstolo, e ele pode aqui se citar de quem é apóstolo, e citou que ele vem de acordo com Efésios 4:11. Mas eu gostaria de deixar aqui um pormenor importante. Hoje, na Terra, não existe apóstolos de Jesus. Não existe discípulos de Jesus. Ele é apóstolo de Cristo. Todos quantos dizem ser apóstolos de Cristo ou discípulos de Cristo são demônios. Isso é uma lição aos outros debates, como é que se faz, ok? Eu vou poder só aqui mostrar aqui claramente que não consegue se compreender, não consegue se compreender como um homem hoje diz ser apóstolo de Jesus. Como é possível eu dizer que sou embaixador de Agostinho Neto? Como é possível eu dizer que não? Eu sou ministro do Agostinho Neto, enquanto Agostinho Neto não está na terra como presidente e ele próprio nem sequer me conhece. Como é possível eu ser apóstolo? Não é? Você vê que mesmo Timóteo, que veio após Jesus, Timóteo, Silvano e Tito, não foram discípulos de Jesus, foram discípulos de Paulo. Como alguém hoje vai vir depois de Paulo, que depois de Timóteo, Silvano e Tito, e dizer que ele é apóstolo de Jesus ou discípulo de Jesus? Esta é que é a confusão, não é? Dentro do cristianismo. Então, eu vou poder só aqui mostrar categoricamente que não há mais apóstolo de Jesus na Terra. É assim, Jesus, quando veio na Terra, teve duas missões. A primeira missão era como Cordeiro de Deus. E a segunda missão era como profeta. Como profeta, Jesus veio segundo a via de Deuteronômio 18:18. E Pedro mostrou claramente em Atos capítulo 3, versículo 20 a 22, que o profeta que vocês vão matar é o Jesus a qual Moisés havia dito. E agora, em Marcos capítulo 16, versículo 15 a 16, retém ainda que Jesus teve 12 apóstolos e 70 discípulos contados. E todos eles eram judeus. Jesus não tem, nunca teve um apóstolo africano, ou um pastor africano, ou um discípulo africano. Veja, nunca teve e nunca terá. Nunca teve e nunca terá. Veja algo. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 a 16, Jesus disse aos seus discípulos e apóstolos que lá estavam, que ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É um mandato de Jesus, não aos africanos hoje, não aos europeus, nem aos americanos, nem mesmo aos asiáticos hoje, mas eram para os seus discípulos e apóstolos lá naquele tempo. E isso se cumpriu. Em Atos capítulo 11, versículo 19,
os apóstolos e discípulos de Jesus foram aos confins da terra irem pregar em cumprimento de Marcos 16, 15 a 16. E a Bíblia diz, não é, que os que foram dispersados pela tribulação que aconteceu por ocasião de Estevão, passaram para a Fenícia, Chipre, Antioquia, sem falar a palavra a ninguém, a não ser aos judeus. Você vê, quer dizer, quando os apóstolos de Jesus, os discípulos, foram pregar para as nações, não pregaram a palavra a ninguém, a não ser aos judeus, porque Jesus, ele mesmo disse, eu fui enviado somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, Jesus só foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus disse, em Mateus capítulo 19, no versículo 27, que os seus 12 apóstolos, não é, irão julgar as 12 tribos de Israel. Quer dizer, não é possível hoje haver apóstolos de Jesus. Todos os que você vê sobre a terra chamando ser apóstolo de Jesus, ser apóstolo de Jesus, são demônios. Veja agora, eu vou ler aqui em Mateus capítulo 19, versículo 27. Assim diz a palavra. E Pedro respondendo, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que vai acontecer conosco então? O versículo 28, Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós que me seguistes na regeneração, quando o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, também vós estareis sentados em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Quer dizer, os apóstolos de Jesus vão julgar as 12 tribos de Israel. Agora, é o homem aqui, o meu companheiro, vai julgar qual a tribo? Ele que é angolano. Você vê? Então, não tem como. Olha, e veja, e ele disse mais, e isso me indignou, e eu terei que realçar, que não existe um homem que pode falar com Deus e representar Deus. Isso realmente eu não consegui compreender. Indignado. Isso dá medo isso. Mas como é possível, não é? Não existir um homem que pode falar com Deus e representar Deus. Então ele está a representar quem é aqui? Está a representar a sua igreja enquanto negou. Quando você lhe questionou no princípio, você está a representar, ele negou, ele está a representar Cristo. Agora, está a representar Cristo, Cristo é o quê? É pessoa que não sei qual é o propósito em querer responder, se falar bonito, como, não consigo compreender. E quando lhe foi questionado se Caco Filipe, ele crê que Caco Filipe é um verdadeiro profeta ou falso, ele está a querer mostrar Caco Filipe como falso, veja, diz ser um servo de Deus, mas tenta mostrar um profeta que ele diz ser de Deus enquanto é de Deus, por coisa científica. Como um servo de Deus vai demonstrar que alguém é falso por coisa científica em vez da palavra? Sim, ele alegou que era um problema psicológico. Eu não sei qual é o síndrome de Messias. Então ele aqui está como o quê? Está como um psicólogo ou como um apóstolo? Eu já não consigo compreender. E agora, o outro ponto, ele diz que não é verdade, não é? Alguém ser o único verdadeiro, porque em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que em nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome de Jesus Cristo. Fly. É claro que em Atos 4, 12 diz que em nenhum outro nome há salvação. Mas Caco Filipe não está se salvando em seu nome. Aí não diz em nenhuma outra pessoa, mas em nenhum outro nome. Quer dizer, todos são salvos em nome de Jesus. Pelo um homem vivo na terra, que é um homem. Aí não diz que em nenhuma outra pessoa há salvação, mas em nenhum outro nome. É evidente. Veja que Paulo foi a salvação e foi o representante de Deus na sua geração. Paulo mostrou isso em Atos no capítulo 13 e no versículo 47, que eu, Paulo, fui estabelecido como a salvação e a luz até os confins da terra. Como ele agora alega que não há nenhum homem que é essa salvação? Você vê? Então, o Atos capítulo 4, versículo 12, as pessoas quando leem nome entendem pessoa. É o que eu disse. A força das pessoas acreditarem na mentira, a mentira terminou por se tornar uma verdade em suas vidas. Está escrito o nome, está escrito o nome, mas na igreja lhe mentiram, ou na teologia, ou na escola pastoral, lhe mentiram que é pessoa.
que nenhuma outra pessoa há salvação. E ele citou também em Gálatas capítulo 1, versículo 8, mostrando de que não há um outro evangelho que pode ser pregado a não ser o evangelho de Jesus. Eu quero abrir aqui um parênteses. Evangelho significa boas novas. Quer dizer, evangelho é algo novo. Eu ouvi dizer que, por exemplo, hoje usar roupa do fardo é um pecado. Isso é um evangelho. É algo novo. É algo desconhecido de uma maneira. Quer dizer, quando Deus envia um homem, este homem não vai vir repetir o que os profetas que enviaram para os outros povos disse. Mas esse profeta virá trazer o que Deus lhe revelou. Então, veja, para poder contrapor isso, eu vou ler só Gálatas, não é? Capítulo 2, versículo 7. O que é que o próprio Paulo diz? Eu quero mostrar em Gálatas 2,7 que Paulo teve um evangelho diferente com Pedro. Enquanto ele alega que devemos pregar o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, a sua mensagem como profeta, era para a sua geração. Paulo não pregou os evangelhos de Jesus, mas Paulo pregou a revelação de Jesus Cristo para a sua geração, que era o evangelho de Jesus, assim como Caco Filipe hoje prega a revelação de Jesus Cristo para a sua geração. Eu vou ler só aqui em Gálatas 2,7, diz assim: mas pelo contrário, tendo visto que o evangelho da incircuncisão foi confiado a mim, como o da circuncisão foi confiado a Pedro. Quer dizer, Paulo pregou o evangelho da incircuncisão. Pedro pregou da circuncisão. São evangelhos diferentes. Quando Paulo disse em Gálatas 1,8 que mesmo se um anjo dos céus ou um dos apóstolos vir-vos pregar um outro evangelho fora do que eu, Paulo, tenho-vos pregado, quer dizer, no tempo em que Paulo pregava, mesmo se você desse pregar o evangelho que Pedro pregou, você seria anátema. Você vê? E agora, eu vou só chegar aqui a respeito do que o companheiro Isidro pode citar também e pode abordar aqui vários pontos. Eu gostaria de poder primeiramente dizer que a posição aqui do nosso mais velho Isidro tem a ver com a maldição de Cã. A maldição de Cã alterou a mentalidade do homem negro e o comportamento do homem negro. É assim, primeiramente eu vou indo ponto a ponto do que ele pode citar aqui com alguns pormenores. Ele reaçou o que é a Bíblia. Realmente, do que é a Bíblia, ele não disse do que é. A Bíblia é um livro de história a qual contém profecias para gerações passadas. Quer dizer, ali a Bíblia são agrupamentos de livros de profetas. Gerações diferentes, em tempos diferentes, houve acontecimentos diferentes. E estes mesmos acontecimentos foram narrados em gerações diferentes, quer dizer, nas suas respectivas gerações. E depois, John Gutenberg, lá na Alemanha, juntou os livros dos profetas, o livro de Isaías, de Jeremias, de Moisés, assim por diante, em um só livro. E chamaram deste livro, que foi agrupado, os livros destes mesmos profetas, de Bíblia. Porque a Bíblia vem de biblioteca. A Bíblia é o agrupamento de livros. A Bíblia é agrupamento de tudo quanto Deus já fez no passado. A Bíblia é um livro da história. Ela serve-nos para, pelo menos, nós termos uma ideia de como Deus salva, de como Deus age, do que Deus fez nas gerações passadas e do que Deus poderá fazer nas gerações futuras. Primeiramente, não temos como depositar a esperança da salvação na Bíblia e sermos salvos. E por outra, a Bíblia não é um guia. A Bíblia não tem como ela ser um guia, mas o guia do profeta Caco Filipe não é a Bíblia, conforme ele pode dizer. Um profeta não tem o seu absoluto como um livro. O absoluto de um profeta é o Deus Supremo. Caco Filipe não prega a Bíblia, mas Caco Filipe prega a revelação de Jesus Cristo para a sua geração. Nenhum profeta pregou a Bíblia. Quando eu cito a Bíblia, ou Caco Filipe citar a Bíblia, ou como, não é pregar a Bíblia. É como, eu pude lhes ouvir os dois a explicar, eles puderam citar alguns autores, não é? Mas não quer dizer que eles pregam aqueles autores. Você vê? Aquilo é para elucidar do que ele está dizendo. Caco Filipe pode citar o Alcorão, pode citar o Bhagavad Gita. É normal. E isso não é pregar a Bíblia. As mensagens de Caco Filipe não são explicações da Bíblia. Porque quando Deus envia um profeta, este profeta não vem pregar os livros dos outros profetas, mas esse profeta vem pregar o que Deus Supremo
lhe revelou para a sua geração. Porque a Bíblia diz que o evangelho do reino dos céus é firmado nos céus. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 a 10, um anjo dos céus desce e esse anjo influencia a vida de um profeta que traz uma mensagem. E também o companheiro Isidro pode citar aqui a respeito dos ancestrais. Ele explicou, não é? Estava a explicar bem de que a África, por sua vez, foi introduzida podemos aumentar sobre isso? Sim, tem a vontade. A coisa do Ocidente ascende. Eu quero só explicar algo. Os deuses dos nossos ancestrais são fracos. O verdadeiro Deus é o Deus Supremo, pregado pelo Cacó Filipe, que é o Senhor Jesus Cristo. As pessoas, não é? Eles têm a posição de que nós devemos retornar aos nossos ancestrais, a qual eu pude ouvir aqui da parte do Mano Isidro. Não é? Isso de retornar aos nossos ancestrais, eu gostaria de poder mostrar e explicar claramente que os nossos deuses, que os pan-africanistas, que os afrocatas, clamam em que nós devemos voltar aos nossos ancestrais. Todo esse Simão Toco, Kimpa Vida, Simão Quemão, eram a encarnação de Satanás. Eles eram demônios. O primeiro profeta levantado por Deus na África Negra é Cacó Filipe. Todos esses Kimpa Vida, Simão Quemão, todos esses eram levantados pelo demônio. Você vê que eles alegam ou alegam adorar o verdadeiro Deus. Mas os brancos estavam aqui a nos colonizar, lhes deportavam. Qual era o poder que o Deus dele manifestou? É suficiente para nós vermos que os deuses dos nossos ancestrais é fraco, é demônio, é o diabo. O Deus verdadeiro é o Deus supremo, que é o seu Senhor Jesus Cristo. Todos esses pan-africanistas, todos esses afrocatas são rebeldes à encarnação de Satanás sobre a terra. Esse é Olha, esse é que eu gostaria de poder explicar para que todo mundo pudesse compreender. Sim, aqui o Mano Isidro também disse que ninguém precisa ser salvo. Isto é uma mentira. Um filho de Deus nunca pode levar-se a isso. O homem precisa ser salvo. Eu gostaria de falar humildemente e respeitosamente aqui ao nosso mais velho, Isidro, que ele precisa ser salvo e receber Cacó Filipe como seu único profeta de Deus. Fala, ele está aqui, pode falar. Estou a falar aqui para o nosso mais velho, com todo o respeito, eu diria ao nosso mais velho, ao nosso pai Isidro, que precisa receber Cacó Filipe como seu único verdadeiro profeta na terra hoje. O homem precisa da salvação. O homem morre, e quando o homem morrer, o homem prestará contas a Deus do que ele fez na terra, não do que ele fez para o desenvolvimento do seu país, não do que ele fez para o desenvolvimento do seu continente, mas o homem será julgado pelo que ele fez, não é? Diante de Deus, pelos atos que ele colocou diante de Deus. E cada geração será julgada segundo o que está escrito no livro da vida do Cordeiro para a sua geração, que é o livro do profeta Cacó Filipe. E ele tentou mostrar também que o Cacó Filipe simplesmente veio fazer uma ruptura, assim como Martinho Lutero fez uma ruptura e posteriormente veio a igreja protestante. Eu gostaria de realçar o seguinte: Martinho Lutero não é fundador da igreja protestante. O fundador da igreja protestante é assim. Martinho Lutero foi um mensageiro de Deus. Assim como John Hus, John Wycliffe foram mensageiros de Deus. O mesmo Deus que levantou o Martinho Lutero é o mesmo Deus que levantou hoje Cacó Filipe aqui em África. O que o Martinho Lutero fez, não é? Veio trazer as boas novas do reino dos céus para a sua geração. Vejamos o seguinte. Quando Deus envia um profeta, este profeta não vem fundar uma denominação religiosa, nenhuma religião. É após a morte deste mensageiro, conforme eu expliquei no princípio, que os filhos do diabo conseguem reconhecer que tal homem foi um enviado de Deus. Os filhos do diabo? Sim, os filhos do diabo. E depois vão querer se apegar. Assim como nós hoje vemos os filhos do diabo dizendo que Jesus foi um profeta de Deus.
Oh, Moisés foi um povo de Deus, são filhos do diabo. Hoje quem reconhece que Jesus de Nazaré, ou Paulo, ou Moisés, ou Isaías, ou assim, foi um verdadeiro profeta de Deus. Enquanto rejeita o profeta vivo do seu tempo, é um demônio. Veja algo, Fly. Os filhos do diabo sempre rejeitam o profeta enquanto estiver vivo. Martinho Lutero, quando esteve vivo, pregando a mensagem que Deus lhe deu, que era a mensagem da justificação, ele foi combatido, foi rejeitado. Após a sua morte, os filhos do diabo conseguiram reconhecer que Martinho Lutero era um verdadeiro profeta e fundaram a denominação religiosa chamada protestante, alegando-se eles mesmos serem de Martinho Lutero, enquanto Martinho Lutero nunca fundou uma denominação religiosa. Assim também como Caco Filipe. Caco Filipe prega há mais de 20 anos. Ele não é fundador de uma denominação religiosa. Caco Filipe tem discípulos, apóstolos, pastores em toda parte do mundo. Na Ásia, Europa, América, África, em toda parte do mundo. Caco Filipe tem discípulos e apóstolos. Ele não tem nenhuma denominação religiosa, nem tampouco uma religião. Mas ele tem uma mensagem. Após a sua morte, os filhos do diabo, ou os descendentes dos filhos do diabo, que hoje rejeitam Caco Filipe, amanhã vão reconhecer que Caco Filipe foi um profeta de Deus. Enquanto que amanhã terá um outro profeta. Eles vão reconhecer que Caco Filipe foi um profeta de Deus para combaterem ou rejeitarem o profeta que Deus enviou naquela geração. É isso que Deus trabalha, é isso que Deus age. E o Mano Isidro também disse que a África continua a ser miserável, não é? Devido a essa situação, conforme ele pode explicar. Eu gostaria de poder dizer a todos quantos nos acompanham. A África continua a ser miserável. E o negro sempre será escravo do homem branco, não devido à mentalidade das pessoas, mas é devido à maldição de Cã. Que associa ao Isidro. A maldição de Cã é que mudou a mentalidade e o comportamento do homem negro. Que maldição é? Ok, eu vou explicar. Ok. O Cã foi amaldiçoado. O Cã foi amaldiçoado. Quando o Cã foi amaldiçoado, lhe foi dito que você serás escravo dos teus irmãos. Quer dizer, a África sempre será, o negro sempre será para sempre escravo do homem branco. E a África sempre será a lixeira do homem branco. Essa é a revelação de Deus dada por Deus ao profeta Caco Filipe. É o que vocês pregam na igreja? Deixa no vosso ministério, não? Deixa é uma revelação. É uma revelação. Deixa eu dar Ok. sequência. Apóstolo. O africano é o fruto da maldição. Os primeiros africanos, eles eram brancos. Como é que a raça negra surgiu na Terra? Não foi através do sol, ou através de macaco, ou uma ou outra coisa, não. Mas foi através da maldição de Cã. Os brancos, você veja, os primeiros africanos, eles eram brancos. Os primeiros africanos, eles eram brancos. E são eles quem ensinaram a ciência aos gregos. São eles quem construiu as pirâmides, os primeiros africanos. Os primeiros africanos escravizaram os judeus durante 400 italianos. Quando Moisés saiu do Egito, não é? Os africanos voltaram nas suas adorações. Os africanos voltaram nas suas adorações, adorando os deuses, os rios, riachos e assim por diante. E por isso, Deus, devido à maldição, os primeiros brancos começaram a nascer negro como uma lepra. E o profeta Caco Filipe diz que quando os brancos viram os negros a nascerem pelo branco, alguns brancos desmaiaram e outros morreram. Outros fugiram. Aquilo é como uma lepra. Só um segundo. Certo. O profeta Caco Filipe acha que ele faz parte dessa maldição por nascer negro? Sendo ele o representante de Deus, também faz parte dessa maldição? Um profeta não é um homem como nós. A ideia de princípio. Não é? Um profeta não é um homem como nós. Mas ele é negro. Um profeta é isso. Deus hoje se humilhou e usou a raça negra, um negro africano, para que todo mundo hoje pode ser salvo. Quer dizer, Jesus Cristo, Deus Supremo, não tem como salvar ninguém se este
por sua vez, não reconhecer o profeta Caco Filipe, o único profeta de Deus hoje para do tempo que nós encontramos. E o profeta Caco Filipe diz aqui no seu livro, em capítulo 134, no versículo de número 4, eu vou ler muito rápido mesmo. No princípio, havia apenas a raça branca na terra, e a posteridade de Cã era branca. E eles habitaram no Egito e reinaram sobre o mundo. Quando Abraão desceu ao Egito, todos os egípcios eram brancos. Quando José chegou ao Egito, todos os egípcios eram brancos. Abraão e Moisés e os judeus não conheciam os negros. 4.000 anos atrás não havia raça negra na terra, mas foi Deus quem atingiu a semente de Cã no Egito com uma lepra negra por causa da adoração dos deuses do Egito. E a lepra atingiu todo o Egito, incluindo os faraós, porque eles estavam em frente da adoração dos deuses do Egito. E dali havia agora faraós negros, foi o que aconteceu. E é essa maldição que acabou com a adoração dos deuses no Egito. Quer dizer, para sempre o homem negro será escravo do homem branco. E o próprio Caco diz que todo o urânio, petróleo, todas as riquezas que Deus colocou aqui em África, não é? É para que pertence ao homem branco. Deus colocou aqui em África para que você e eu não pudéssemos ir trabalhar lá para os nossos mestres brancos. É por isso que Deus nos deu essa força física. Você vê? Essa força física é a consequência da maldição de Dedecã. E a maldição de Dedecã alterou a mentalidade do homem. Antes de eu passar a palavra, antes de eu passar a palavra aos nossos colegas de painel, deixa-me só perceber aqui uma coisa. O que estava a explicar há pouco é fruto daquilo que aprendeu com o profeta Caco Filipe, certo? Esta é uma revelação do profeta Caco Filipe. De Deus. Que segue de forma ferrenha, não é? De forma que não entendo. Que segue com muita dedicação, certo? Esta é a verdade de Deus. E tu acreditas? É a revelação de Deus, eu creio nela. Ok, você crê que por nascer negro é uma maldição? É o que é. Mesmo se eu não crer, mas sempre é o que é. Tu aceitas? Mesmo se eu não aceitar, é o que é já. É o quê? Sim. Não, no fundo, a raça negra veio como uma lepra. Hugo, do fundo do teu coração, tu aceitas? Eu creio, aceito, porque é o que é. Mesmo se eu não crer. Que és uma maldição? Sim. O negro é a consequência de uma. A raça negra surgiu na terra como uma lepra. Você vê? É como aconteceu, veio como uma lepra. Ok. Hugo, Vou terminar a minha intervenção na seguinte afirmação. O propósito de vida de um determinado povo. Peço desculpas. Vai terminar, mas ainda não respondeu o apóstolo Hugo. Sobre o apóstolo? Seres um demônio. Não, eu estou a explicar mesmo. Estou a explicar. Vai chegar até aí. Vou chegar até ali. Então deixa-me só alertar aqui o pessoal. Vamos ouvir o posicionamento do Isidro e do Cornélio relativamente às afirmações do apóstolo Hugo, que afirma sermos negros é uma maldição. Eu vou rebater isso. Ok, e nós queremos ouvir isso. Vou rebater isso. Ok, vamos chegar, porque assim, isto é um debate, atenção. Na verdade, deu-se um tema, mas sabíamos todos que não íamos ficar presos nesse tema, porque as declarações de qualquer lado aqui, dos três, podiam remeter aqui a várias respostas de cada um. O Isidro deu abertura para fazer aqui uma análise sobre o que ele acha da religião e inclusive mencionou o profeta Caco Filipe. O apóstolo Hugo rebateu e chegou também a fazer menção sobre o apóstolo, fazer aqui um rescaldo, o apóstolo Cornélio ser um demônio e que nós negros somos amaldiçoados. E lá está, estamos no momento em que o Cornélio vai responder e depois o Isidro também vai acabar por dar aqui o seu ponto de vista. Vamos voltar a ouvir o apóstolo Hugo, né? Porque aqui o espaço é dado a todos. Espero eu estar a ser justo naquilo que é a divisão do tempo e vou também elogiar aqui o apóstolo Hugo pela postura e a forma como se mantém atento e anotando aqui o que é dito relativamente a ele. Então, apóstolo, bem, vários pontos, né, foram abordados pelos nossos colegas e foi questionado. Apóstolo, voltando aqui a si, ouviu-se a abordagem do Cornélio e acredito que fez aí, né, anotou alguma coisa aí para fazer algum reparo. E também ouviu o Isidro, onde garantidamente os dois duvidam sobre a afirmação que fez relativamente ao facto de nós termos sido amaldiçoados, nós negros, aqui africanos,
sobre o que afirmou. Bem, penso que anotou e quer rebater. Vou-lhe passar a palavra e dizer que está à vontade. Certo. Primeiramente, eu gostaria, aqui o amado Isidro, o amado Cornélio, ele disse, mostrou, não é? Leu em relação ao Efésios 4:11, não é? E mostrou categoricamente que Deus deu dom a alguns e assim em diante. Mas eu quero mostrar o seguinte, através da Bíblia. Em Levíticos capítulo 8 e Levíticos capítulo 9, Moisés estabeleceu o sacerdócio na sua geração. Quer dizer, o sacerdócio hoje, na nova aliança, são os ministros de Efésios 4:11. Isto quer dizer, é o profeta mensageiro, quem vê o dom em você, que vai te estabelecer como apóstolo, como evangelista, como doutor, como pastor, assim em diante. Assim como Moisés é que estabeleceu o sacerdócio na sua geração. Na nova aliança, não é? Pedro, Mateus, Marcos, Bartolomeu e assim em diante, não se tornaram apóstolos por intermédio de um instituto teológico ou em uma escola pastoral, porque a teologia é uma ciência que tem origem no inferno. Todos teólogos são demônios. O teólogo é a boca de Satanás. A palavra grega teó significa, eu penso que ele entende bem, né? Significa Deus, estudo. E logia significa Deus, ou logia significa estudo, e teó significa Deus. Quer dizer, a teologia é estudo de Deus. E nós não podemos estudar Deus, nem tampouco a sua palavra. É Deus, Ele mesmo, quem se revela a quem Ele quer e da maneira que quer. Conforme eu dizia, o Mateus, o Marcos e o João e assim diante não se tornaram apóstolos porque eles queriam. Mas é Jesus de Nazaré, o profeta, é Jesus de Nazaré, o profeta mensageiro, quem lhes estabeleceu. Agora, o Cornélio, ele se tornou apóstolo por causa de um diploma, porque foi em um instituto teológico, ou em uma escola pastoral, ou estudou. Não foi por uma revelação. Deus não chama não é Deus quem chama um apóstolo ou pastor. Deus chama o profeta mensageiro. E o profeta é que chama. E o profeta é que chama, é que vê o dom em você. Como chama? Porque ele vê o dom em você. Quer dizer, se você tem o dom de apóstolo, tem o dom de evangelista, se este teu dom vem de Deus, quando Deus enviar o profeta mensageiro sobre a terra, enquanto esse profeta estará a ministrar, você vai reconhecer que ele é um verdadeiro profeta. E você trabalhando no seu ministério, ele verá o dom em você. Então, eu quero chegar até ali. E, quer dizer, eu expliquei, não é? O Levíticos, o capítulo 8 e o versículo 9, do que Paulo, do que Moisés, não é? É quem estabeleceu o sacerdócio na sua geração. Quer dizer, ninguém hoje tem como ser pastor, apóstolo, evangelista, doutor ou profeta de ministério, se não for o profeta mensageiro quem deve lhe estabelecer. Quer dizer, é o profeta mensageiro quem deve estabelecer um homem para ser apóstolo. Por isso que Pedro, ele não se tornou apóstolo porque ele queria. Mas Jesus de Nazaré, o profeta segundo Deuteronômio 18, como profeta que estava sobre a terra, que ele estabeleceu. Agora, vamos ver o que Paulo disse, não é? Em Hebreus capítulo 5, versículo 4. Paulo disse assim: e ninguém se arroga esta honra, mas somente se ele for chamado por Deus, como também foi Arão. Quer dizer, Paulo diz que ninguém pode se arrogar a honra de ser chamado como apóstolo, assim conforme aqui o amado Cornélio, ou pastor, ou evangelista, ou doutor, se ele não for chamado por Deus, como também foi Arão. Como Arão foi chamado? É o que eu expliquei, e está escrito lá em Levíticos capítulo 8 e o versículo 9, que é Moisés, o profeta mensageiro, que ele estabeleceu. Ou, por exemplo, eu sou apóstolo, não porque eu queria, não porque eu decidi ser apóstolo, não, mas porque Cacu Felipe, quem me consagrou como apóstolo, e eu sou o único verdadeiro apóstolo em Angola. Em toda a nação, sou o único verdadeiro apóstolo de Deus.
o único estabelecido e consagrado pelo profeta Caco Filipe. Não tem mais ninguém? Não tem mais ninguém. E veja algo. É o único em Angola também que representa o Caco Filipe? Não, Caco Filipe tem discípulos em toda a parte de Angola. Em Angola, os discípulos, como é que se denominam? São discípulos? Não, somente discípulos Então o apóstolo Hugo representa todos os discípulos do Caco Filipe. Certo. É uma questão, só para perceber, é uma questão de hierarquia. Não trata-se de hierarquia, mas aquele que Deus escolheu. Você vê? Então, e agora, O apóstolo Hugo fala por todos que representam a palavra de Caco Filipe? Não, eu sou o apóstolo entre todos. Assim como entre entre todos sobre a face da terra, Caco Filipe é o único escolhido pelo Deus Supremo. Você vê? Em Angola, até o momento, eu sou o único verdadeiro apóstolo diante de Deus, não é diante dos homens. Então o apóstolo mas diante de Cornélio... Deus. É diante dos homens que ele é apóstolo, mas diante de Deus ele não é um apóstolo. Então não é válido. Não é válido. Deus nem sequer ele reconhece, ele é pegador da Bíblia. Porque um apóstolo é um enviado. Quem ele enviou? Quer dizer, se você é apóstolo, o apóstolo significa enviado. Se você for apóstolo, você foi enviado por quem? Deve haver um profeta, ele nem viu Jesus de Nazaré. Eu se lhe mostrar aqui uma foto, se é Jesus de Nazaré ou é Judas, ele nem vai saber. Não vai distinguir. Como é que você vai ser apóstolo de alguém que você nem lhe conhece? Você vê, é isso que aí o Mano Isidro deveria ter medo, é isso. Não deu falar sobre a maldição de cá, mas é alguém dizer que é apóstolo de alguém que ele nunca lhe viu. Dormiu, viu uma luz a brilhar, falou que é Jesus. E agora diz ser apóstolo de Jesus. É complicado. É isso que as pessoas não compreendem. É por isso que eu digo que todos quando se dizem ser apóstolo de Jesus ou discípulo de Jesus são demônios. Ou você é discípulo de Caco Filipe, ou você é um filho do diabo, ou católico, ou protestante, ou evangélico, ou bernamista, ou mormon, ou guru marajá e assim diante. E agora, vejamos algo. Ele também falou e muito bem sobre a unidade da fé. Falou aqui o amado Cornélio. Mas veja o que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Paulo disse que tenhamos uma só língua, uma só fé, tá bem? E que não haja divisão entre nós. Mas eu pude ouvir no princípio, enquanto você lhe questionava, que ele vem da igreja dizer Jesus... Centro só Jesus. E a centro só Jesus. Quer dizer, essa é uma igreja que tem ramificação dos pentecostais, das Assembleias de Deus. Denominação. É uma denominação que vem dentro os assembleanos, das Assembleias de Deus, os pentecostais. Você vê só dentro da Assembleia de Deus existem várias denominações religiosas. Todos eles são pentecostais, todos. Mas esse aqui que reclama. Agora, assim, enquanto a Bíblia diz que devemos ter uma só língua, uma só fé, e não divisão de Deus, mas eles já estão divididos. Você vê? Esse pentecostal é Yahweh, aquele pentecostal é Yuá, aquele é Jesus, aquele não sei mais quanto. Todos eles estão dentre os pentecostais. Isso é de divisão e é confusão. E é o diabo que está no meio da confusão e no meio da divisão. Agora, eu vou aqui bem rápido voltar sobre o lado da raça negra, não é? Que ele pode explicar em relação ao custo e também, falando também, já referindo aqui o amado Cornélio, também vou voltar também, pular também para referir também que o mal não existe em relação à raça negra. Eu gostei muito da maneira que você perguntou aqui ao nosso mano Isidro, quando ele explicou, quando você lhe questionaste a respeito do... Pecado, será? Não a respeito do pecado, a respeito o que é algo da África. Ele falou que a África é ciência. Ou assim, a espiritualidade é ciência. Mas ele explicou, ele questionou por que então nós, em termos, falando de ciência, eu posso imaginar sobre tecnologia, por que nós estamos atrás em relação a isso? Ele já explicou em relação às pirâmides, assim por diante. Você vê? E o que ele mesmo está a explicar? Vamos chegar a uma maldição de Cã. Porque você veja, eu expliquei que as pirâmides foram feitas
pelos africanos. E os primeiros africanos eram brancos. Os primeiros africanos, o africano é quem ensinou a ciência ao grego. É quem ensinou tudo. O africano era como os Estados Unidos da América hoje, comandavam o mundo. Então, a pirâmide foram feitas quando os negros eram brancos. Quando a maldição lhes atuou, estão na condição que estão agora. Conseguem mais fazer com a pirâmide? É agora a pirâmide que hoje os africanos podem fazer. Estão a ver eles fazer aquele lixo lá com os chineses. Eles não conseguem mais, porque a maldição decã. Também não. Quer dizer, a resposta que a pergunta que você coloca ao humano, e pela resposta que ele pode dar, isso cai diretamente sobre a maldição de decã. E ele também realçou em relação a algo científico como que não há nada científico. Ou você quer só falar um ponto que é claro sobre a maldição de Decã para eu mostrar que os primeiros africanos eram brancos. Veja, repara nós negros, enquanto somos bebês, como é que é o nosso cabelo? E como é que é as nossas mãos assim por diante? Você vê? Nosso cabelo, enquanto nós somos bebês, é liso. Não é assim crespo. As nossas mãos, tudo bem? Então, nós éramos brancos antes de nós ser... É verdade. Nós... Não, oposto Lugo. Isso vou ter que lhe perguntar. Então está a dizer que o bebê primeiro nasce branco? Não. Depois a maldição começa a surtir efeito. Não é que o bebê primeiro nasce branco. É que temos o rastro dos brancos. O resto? O rastro, sim. Ok, depois o bebê começa a crescer, a ficar negro, a maldição está a fazer efeito. Não é. A maldição já está mesmo em nós. E o cabelo liso sai de onde então? Sim, é o que nós devemos se perguntar. Por que quando nós somos adultos, nosso cabelo é normal, crespo, mas quando nós nascemos, o nosso cabelo é liso? Você vê? Então, é para nós conseguirmos compreender. Mas nem todos os bebês nascem assim, depende também, isso é genética, depende da mistura. Sim, mas na própria genética mesmo, todos os bebês negros, cabelo é liso. Não, todos os bebês não. É verdade, não. Isso já é agora. Que um doutor ou que um cientista... o cabelo liso, calma aí, não vamos confundir as coisas. Não. Sabe, mas ok, mas eu vou dar só aqui o avanço. E ainda para falar ainda aqui sobre o Mano Cornélio, sobre o Mano Cornélio aqui e o Mano Isidro, quando ele falava em relação a venerar os rios, que os nossos ancestrais veneravam os rios, as pedras assim por diante. Você vê que em Apocalipse capítulo 12, não é dito que o Satanás foi expulso como uma terça parte dos anjos sobre a terra. Essa terça parte foram lançadas onde? Nos rios, riachos, bosques sagrados e assim em diante. É o que nossos ancestrais adoravam. Os nossos ancestrais sempre adoraram Satanás. Você vê que os pan-africanistas e assim por diante têm muito aquela de levar não, que os nossos ancestrais, os deuses da África são um deus fraco. Não é Deus forte. Os brancos nos fizeram, nos lançaram no mar. Qual é o dia que o barco virou, o navio negro virou? Nunca virou. Essa é a prova para nós podermos ver que o Deus vivo, o Deus de Moisés, Jeremias, não em Malaquias, é mais poderoso que o Deus que os africanos pretendem adorar, que é esse Deus de Kimpavita, de Simão Kimbango, Simão Toko, e assim em diante. E para terminar só, quando aqui o Isidro diz que os israelitas, eles não estão à espera de Deus, eles, quando estão atacados por os palestinos, têm ali toda aquela tecnologia avançada. É o porquê? Porque Deus se virou para as nações. É por isso que não dá mais para Deus. Deus cegou a sua consciência. É o tempo que Deus se virou às nações. Deus, neste momento, está a visitar as nações, está a trabalhar nas nações. Israel, nesse momento, tem um espírito cego. É por isso que você vê que Jerusalém, não é? A terra dos seus profetas. Você hoje vê o desfile de homossexuais lá. Há 2000 anos atrás, ninguém imaginava que um dia em Jerusalém os homossexuais desfilariam lá. Porque lá não há Deus. Deus nesse momento se virou às nações. E quando Deus voltar para lá, será diferente. Então é um pouco disso
que eu queria falar. Não, olha, faltou um ponto em relação ainda Os pecados. os pecados. O Mano Isidro Não, mas explicou. apóstolo, vai falar, só quero acrescentar um detalhe. Eu sinto que, portanto, a nível de redes sociais, aliás, até fora das redes sociais, levantou-se muitos debates e foi questionado o seu posicionamento sobre aquilo que diz ser pecado. Fly, Certo. desculpa lá, o Cornélio está... Quero só sair num instante e depois volto. Está bem, mas não demoras, não é? Não demora. Ok. Yeah. Sim, vou falar. Compreendemos. E Cornélio, saia, mas sabendo que vamos entrar na parte dos pecados, se o apóstolo me permite, Sim. não é? O apóstolo, Devido da minha hora, sim. a hora do apóstolo, o apóstolo está indo. Mas é o que dizia, as afirmações que fez sobre o que considera pecado, daí eu perguntar ao Isidro se o pecado existe, não é? E acredito que também prestou atenção no que ele disse, né? Despertou interesse em muita gente e houve até debates e conversas de quintais sobre aquilo que afirmou e o pessoal ficou surpreso, né? A forma radical como definiu o que é pecado para nós. No entanto, é ali que eu gostaria que entrasse, e o Isidro já deu aqui e acredito que ainda vai voltar a falar sobre isso, mas Não, já sobre propriamente o quê? as afirmações sobre o pecado ou não. Eu penso que lhe cortei, não sei se... Sim, eu não acabei de falar. Não. Você precisava de passar a palavra. Exato. Como é um assunto e ele está aqui presente hoje, eu acho que era bom abordarmos esses detalhes. Ia falar sobre o pecado. Né? Exato, sim. Em relação ao pecado. O que é o pecado? Ok. O pecado, primeiramente, é a transgressão da lei de Deus. Okay. E, primeiramente, quem define o pecado em uma geração é um profeta mensageiro vivo. Os homens não serão julgados segundo a Bíblia, mas os homens serão julgados segundo o que está escrito no livro da vida do Cordeiro para a sua geração. Por isso que nós vemos, por exemplo, em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, eu vou ler muito rapidamente, diz que e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e nenhum lugar foi encontrado para ele. Apocalipse 20, o versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o da vida. E os mortos foram julgados segundo o que estava escrito nos livros, segundo as suas obras. Quer dizer, os homens de geração em geração serão julgados segundo o livro da sua geração. Por isso que em uma geração, Deus envia um profeta. O profeta mensageiro, ele é a boca de Deus, o legislador da palavra de Deus em sua geração. É ele quem define o pecado em uma determinada geração. E o que o profeta define, o pecado que o profeta define, é descrito no seu livro, em um livro, que é o livro, por isso que todo profeta tem um livro. Isaías tem um livro, Jeremias tem um livro, hoje Cacó Filipe tem um livro. Os homens não serão julgados por exemplo, que atitude tiveram no tempo de Noé por não entrar na arca, os homens hoje. Não tem como. Você vê? É isso que nós devemos ter medo. Pessoas que dizem que vão ser salvos por crer na história de Noé. É isso que deve nos atormentar. Os homens hoje, por exemplo, aqui o amado Cornélio, se lhe perguntarem aquele galo que cantou quando Pedro negou a Jesus, será galo de quem? Ele não sabe. Vai falar que não estava lá, mas estava lá que disse de apóstolo de Jesus. Você vê? Então, isso aqui é algo que nós devemos ter medo. Os homens não serão julgados, os homens hoje. Que atitude eles tiveram diante dos profetas? Por exemplo, vamos perguntar aqui ao amado Cornélio, por que você crucificou Jesus? Ele vai dizer que não estava lá. Tá vendo? E você veja, em Mateus capítulo 23, versículo 29 até o versículo 34, os fariseus disseram a Jesus, se nós estivéssemos nos dias dos nossos pais, nós não iríamos derramar o sangue dos profetas. E Jesus censurou-lhes, dizendo-lhes que hipócritas, vós sois a prova que sois os filhos daqueles que matam os profetas. Então, Fly. É verdade que vocês consideram cantar no chuveiro enquanto tomas banho? Eu vou chegar até aí. É por esta razão que o profeta mensageiro é que define o pecado. E os homens hoje não serão julgados segundo a Bíblia, mas serão julgados segundo o que está escrito no livro do profeta Cacó Filipe, que é a revelação de Jesus Cristo para essa geração. E hoje, um homem
aproximar a sua mulher por trás, colocar a sua boca na xuxa do seu bebê. Você vê que eles, por exemplo, dizem que a língua é para adorar a Deus. Assim mesmo, a língua que é para adorar a Deus, vai colocar nos órgãos genitais da sua mulher. A língua que é para adorar a Deus, vai colocar no sexo do seu marido. A língua que é para adorar a Deus, vai colocar no lugar do teu bebê. Você é mais velho, pai. Está mamando na conta do seu filho. E se ele te encontrar? Se chorar de repente que quero mamar. Você vê que o mais velho está colocando a sua boca na xuxa da sua mulher. Onde é que isso aqui aprenderam? Não tem nada a ver com Gana, com tradições, com nada. Isso aprenderam na pornografia. Isso aprenderam nos vídeos pornográficos. Não tem nada a ver com nenhuma tradição, não como. E um servo que diz ser servo de Deus, defende isso com dentes e unhas. Que ele pode aproximar sua mulher por trás como um animal. Que ele pode colocar a sua língua no sexo da sua mulher. Ou aproximar sua mulher mais de 2 vezes numa noite. Esse é um grande demônio. Em uma noite, um homem não pode aproximar sua mulher mais de 2 vezes. Não pode haver nem segunda vez, nem terceira, nem quarta vez. Você vê? Quer dizer, um servo de Deus que defende isso com dentes e unhas, dizer que isso é heresia, que isso é aquilo, esse é um demônio. Esse aqui é charlatão. Esse aqui é charlatão. Apenas as coisas da pornografia e quer implementar na sua vida cotidiana. Em África, mesmo em África, os espíritos ou as pessoas, conforme dizem os panafricanistas, não ensinam ninguém a aproximar sua mulher por trás. Não ensinam nenhuma mulher no ato sexual subir por cima do seu marido. Isso é fruto do ocidente da pornografia. Aprenderam lá na pornografia, nos filmes pornográficos. É fruto dos brancos? Sim, aprenderam lá na pornografia. Mas aí é contra aquilo que os brancos trazem. Não se trata de ser contra ou a favor que os brancos trazem. Os brancos são os mestres dos homens negros. Aqui trata-se de que isso que os homens fazem, eles simplesmente imitam. Quer dizer, eles aprenderam na pornografia e querem defender com a Bíblia. Eu vou só ler aqui mesmo para os pastores que estão a me acompanhar e para todos os religiosos que estão a me acompanhar, que têm me combatido fortemente nas redes sociais. Eu vou ler só em Hebreus capítulo 13, e no versículo de número 4, o que é que Paulo diz? O Paulo diz assim: que o casamento seja honrado de todas as formas, e a cama seja imaculada, mas Deus julgará os fornicadores e os adúlteros. Você vê, aqui está claro, que o casamento seja honrado de todas as formas e a cama imaculada. Um homem vai fazer pornografia no seu quarto com a sua mulher e vir defender que isso vem de Deus. Não é possível. Só uma última pergunta que eu recebi aqui por mensagem de alguém que pretendia ouvir a sua opinião ou a resposta no seguinte: se os negros são frutos de uma maldição, os chineses e índios são frutos de quê? Porque eles não são brancos. Ok, sim. Deixa eu explicar. Assim conforme já havia diferentes serpentes, assim também em relação às raças. As raças, as línguas, tudo isso ali veio desde o princípio. Somente a raça negra é que veio como uma lepra. Então legitimiza todas as raças, menos a negra? Não se trata de legitimar. Não é uma questão desta. Não é uma questão de legitimar. Mas é uma questão do que foi, do que aconteceu. Você vê? É como se ele estivesse a me questionar como é que o mestiço veio. Ou, por exemplo, se o negro veio, por exemplo, por intermédio de uma lepra. Ok. É assim. Bem, vou então, apóstolo, vamos então passar a palavra ao Cornélio. Apóstolo Hugo, se quiser aqui rebater as afirmações que fizeram sobre o seu posicionamento, esteja à vontade, já a título de resumo. Ok. Nas minhas últimas palavras, primeiramente eu gostaria de poder dar a conhecer ao mundo inteiro para poderem obter o livro do profeta Caco Filipe. O livro do profeta Caco Filipe é inteiramente gratuito. A pessoa pode ter em forma no telefone ou em forma física
é só ir ao Play Store se tiver um telefone Android ou ir à App Store se tiver um telefone iPhone e escrever Caco Filipe e instalar o seu livro, o Profeta Caco Filipe, que está em internet oficial. E lá tem mais de 140 pregações, tudo quanto o Caco Filipe prega. E também tem os livros físicos, não é? A qual todos os seus livros são inteiramente gratuitos. Todos os livros do Profeta Caco Filipe são inteiramente gratuitos, diferentes desses charlatões que escrevem os livros com os dízimos e ainda vendem mais aos próprios fiéis. Tá vendo? É isso aqui que nós devemos ficar admirados. Você vê, os fiéis pagam os dízimos, escrevem os livros com os seus próprios dízimos e ainda lhe vendem mais. Isso é que é a inteira colonização, conforme nós vemos através das igrejas. Mas é diferente do livro do Profeta Caco Filipe. Eu senti perguntar o que acha do dízimo. É isso que perdão, o livro do Profeta Caco Filipe é inteiramente gratuito, você pode obtê-lo escrevendo-me na minha página do Facebook. Eu tenho uma página no Facebook que é Apóstolo Hugo Zé da Costa. Tu pode escrever-me, colocar o seu endereço, não importa onde você esteja, em Angola, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Santo Tomé e Príncipe, Portugal ou Brasil, não importa de onde você me vê, nós fizemos a entrega do livro do Profeta Caco Filipe gratuitamente. Quer dizer, se a pessoa está em Angola, não importa onde que ele esteja, o livro, vocês vão fazer a entrega. Ele só precisa enviar o seu endereço e o contacto para que quando nós chegarmos lá no endereço, podemos ligar e entregar os livros. Tudo é gratuito. E a entrega é gratuita em toda a parte de Angola e nos outros 6 países de língua oficial portuguesa. A entrega é gratuita. Podemos enviar através de correio para outros países ou então através dos irmãos que lá estão. Então, trabalhar muito organizado. Isso ali. Então, todos quanto desejarem obter o livro do Profeta Caco Filipe, podem escrever na minha página Apóstolo Hugo Zé da Costa, ou então também ligar para os terminais telefônicos 931 99 39 67, 931 99 39 67 ou 912 51 50 78, 912 51 50 78, ou então também escrever-me no WhatsApp, o que é o 931 99 39 67, 931 99 39 67. Tu pode escrever-me no WhatsApp simplesmente enviando o seu endereço onde desejas que nós possamos levar o livro do Profeta Caco Filipe, e nós lá vamos poder chegar e vamos poder ligar. Mesmo se não tiveres o saldo, tu podes enviar um liga só, nós vamos ligar-te. Tudo é inteiramente gratuito. É importante que você saiba quem realmente é o Profeta Caco Filipe por você mesmo. Talvez as minhas explicações, as minhas explanações aqui não puderam te convencer, mas então, que tal você próprio ler por você mesmo, para saber por você mesmo quem realmente é o Profeta Caco Filipe. E daí você tira as suas próprias conclusões. Que Deus vos abençoe. É tudo. Mas, apóstolo, só para fechar, como é que visualiza a questão do dízimo? Porque fez menção de pessoas pagarem dízimo para sustentarem a igreja. A igreja cria produtos para vender com dinheiro dos dízimos e vendem aos seus próprios fiéis. Como é que vê o dízimo? Sim, de princípio, ninguém tem o direito a pagar dízimo nestas igrejas. Qualquer pessoa que paga os seus dízimos a esses líderes religiosos ou nessas igrejas, ele está sobre a maldição. É um pecado alguém pagar o seu dízimo a um desses líderes religiosos. E o que é um demônio? Porque, quer dizer, assim, vai-me desculpar, não é? Por vários momentos que fez algumas afirmações, eu estive a rir. Espero que não tome isso ofensivo. Não, até que não. Normalmente eu tenho essa maneira de apreciar, de olhar. Senão, naturalmente eu acho engraçado. Sim, ok. E adianta dizer aqui, e se em algum momento sentiu-se ofendido, eu peço desculpas. Não, até que não. Não é para fazer gozo. Sim, eu compreendo. O que é um demônio? Ok, um demônio, primeiramente é assim. Em Apocalipse capítulo 12, não é? O diabo, quando foi expulso dos céus, foi expulso com uma terça parte dos anjos. E esses anjos caíram, não é? Vieram na terra e se esconderam primeiramente nos rios, riachos, pedras, bosques sagrados e assim em diante. E esses mesmos espíritos, eles
estão como espíritos maus na pessoa. Quer dizer, quando a pessoa é possuída por um espírito mau, essa pessoa tem um demônio. Um homem que, por exemplo, toma prazer, ele tem um prazer, uma boa sensação em aproximar a sua mulher por trás como animal. É um demônio. Um homem que, por exemplo, tem prazer, vontade de colocar a sua língua no sexo da sua mulher, ele é um demônio. Toma banho e está a cantar, é um demônio. Claro, é um demônio. Mesmo um homem que, por exemplo, aproxima a sua mulher estando em menstruação com prazer. Ele tem este para prazer em poder coisa, em poder. E se estiver a cantar um louvor? Sim, a pessoa não pode cantar um louvor. Em Mateus capítulo 16, versículo 23, Jesus disse assim: ele, porém, voltou-se e disse a Pedro: afasta-te de mim, Satanás, tu és um escândalo para mim, pois os vossos pensamentos não são das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então, quando uma pessoa tem atitudes contrariamente a vontade perfeita de Deus, vai contrariamente à palavra de Deus, é um demônio. Por exemplo, o amado Cornélio havia dito que um profeta não é que define o pecado. O pecado está na Bíblia. É assim. Deus define o pecado através de um profeta mensageiro vivo. Quando as pessoas souberam que têm que guardar o sábado, que não podem matar, não podem fazer aquele mandamento, quem é que trouxe? Não é Moisés. Mas ele não era um profeta. Quando as pessoas queriam apedrejar aquela profeta, não é Jesus que disse que não, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra nele. Não, é o profeta que define o pecado. Moisés mandou apedrejar, mas Jesus disse que não pode apedrejar. É o profeta que define o pecado. Deus revela ao profeta mensageiro e o profeta mensageiro reporta ao povo. Então é o profeta quem define o pecado. Eu digo, se alguém diz que tudo quanto o Filipe condena, tudo, não é pecado. Se você nunca viste Satanás, Satanás é esta pessoa. Muita gente. Muita gente insistentemente. Eu tentei ignorar já desde o programa passado. Mas fala aí, ser gago não é pecado. O ser gago? Sim. Não, o ser gago é uma dificuldade da língua da pessoa. Não tem nenhum pecado. Mas devido à sua hora, fala conforme alguém quer. Eu concordo consigo e até já nos excedemos. Peço desculpas por isso. Mensageiro, o maior do século XXI, pode sair de África. Como compreenderás que o homem sem instrução, além disso, o negro africano, pode ser a salvação.